Pai do Senhor Jesus para todos, em nome de Jesus Cristo, aonde essas ondas sonoras estiverem chegando, que o Espírito Santo do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, esteja convosco em nome de Jesus. Nada melhor do que fazer da nossa casa uma casa de oração. Aleluia, pois precisamos de oração, quanto mais oração, mais ação do Senhor ao nosso favor, também ao favor dos nossos, e também ao favor daquilo e daquelas coisas, daquelas pessoas que a gente vai apresentando ao Senhor. Semana passada eu estive aqui e o Espírito Santo me levou a falar sobre as noivas, né? As 10 virgens, e sobre também Marta e Maria. E a semana eu fui meditando na palavra, fui perguntando ao Espírito Santo, porque eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso fazer conforme o meu querer. Eu não posso fazer conforme a minha vontade. Porque todas as vezes que eu ou você tomamos uma decisão, e essa decisão não está de acordo com o querer e a vontade de Deus, nada dá certo. Então não adianta falar coisas bonitas se não vem do Espírito Santo. Porque falar a palavra do Senhor todo mundo sabe. Todo mundo tem vontade de pregar, todo mundo quer pregar, todo mundo quer louvar. Mas eu digo para vós que aleluia, é uma imensa responsabilidade. Eu temo e tremo todas as vezes que eu sou convidada a ir a algum lugar, pela misericórdia do Senhor, para levar a palavra do Senhor. É verdade. Eu tanto falo assim, olha, tanto falo para as missionárias, como para os pastores, eu falo, olha, vocês me avisem antes, porque eu preciso estar em consagração, eu preciso abrir mão da minha carne, não alimentá-la, para que ela venha ficar mortificada, para que o Espírito reacenda em mim, em nome de Jesus, para que seja conforme o querer e a vontade do Senhor. Eu não sou nenhuma pregadora, eu sou adoradora. E eu adoro falar de Deus, eu adoro, é a parte da minha vida que me deixa mais apaixonada. É uma coisa assim que desde antes, um dia eu vou dar meu testemunho aqui, antes de eu conhecer Deus e antes de eu saber quem era Jesus Cristo, eu já falava de Deus e eu não sabia, né? Mas isso é para um outro tempo, porque há um tempo para todas as coisas embaixo do céu. Aleluia. Hoje Deus me deu uma palavra que se encontra em Isaías 53, mas é conforme o querer e a vontade dele. Se ele querer me levar para outros livros, eu estou aqui como vaso cheio, que eu peço que me encha para derramar nos corações de quem está ouvindo, em nome de Jesus Cristo. E vocês vão tomando posse da palavra do Senhor, porque ela pode ser de exortação, ela também pode ser de direção, pode ser um conselho. Aleluia, nada, a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Ela sempre encontra o endereço certo. E hoje nós vamos falar sobre o sofrimento de Jesus. Eu sei que muita gente fala, às vezes até fala assim, mas vai falar sobre o sofrimento de Jesus? Sim, porque quando a gente fala de sofrimento, a gente fala de morte, a gente fala de vida, a gente fala de ressurreição e a gente fala de salvação. Aleluia, Deus, glórias a Deus. Vamos lá. Isaías 53, não é tudo, alguns versículos e aí o Espírito Santo vai falando. Versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aleluia, Deus. Glórias a Deus, meu Pai. Mas ele foi ferido, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Aleluia a Deus. 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. O 12. Por isto lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá, e ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado
com os transgressores, aqueles que os transgrediram depois que ele morreu. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Veja bem, meus irmãos, amados, queridos, eu sei que tem mulheres, tem jovens, tem senhores ouvindo aqui de Itajuípe e de outros lugares, né, dos acampamentos ao redor. Que Deus abençoe em nome de Jesus grandemente. Aqui Isaías já falava da morte de Jesus, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para nos limpar, aquele que veio para nos curar, aquele que veio, aleluia a Deus, glórias a Deus, para nos fazermos pessoas diferentes. Imagino que Jesus Cristo, quando ele começou a andar nesta terra, logo quando ele alcançou a sua maioridade, né? Porque nós sabemos a história dele como ele nasceu, os 12 anos que ele se perdeu e ficou na sinagoga lá, né? Lendo os pergaminhos, pregando para aquelas pessoas, e aquelas pessoas encantadas com o jeito que ele pregava, a ponto de Maria e José esquecer o próprio filho. E depois de 3 dias lembrou-se de Jesus e voltou e encontrou ele pregando. E ela foi cobrar dele. Ele falou assim, eu não vim mais para resolver as coisas do meu Pai. Quer dizer, Jesus estava na terra, mas para resolver as coisas dos céus. Aleluia a Deus, glórias a Deus, conforme o querer e conforme a vontade do Pai dele que o enviou. E eu creio, ele andando nesses meios, ele era amado e ele também era odiado. E hoje em dia não é diferente, meus irmãos. Hoje em dia, quem fala de Deus, muitas pessoas amam, mas outras pessoas odeiam. A gente, quando vai falar de Deus, eu costumo olhar para o semblante. Eu costumo olhar para a feição da pessoa. Porque aqui nessa cidade tem muita gente que conhece o meu passado. E parece que meu passado não morre para alguns. Porque para mim já morreu, graças a Deus. Não me lembre quando eu me lembro para contar testemunho de onde o meu Deus me tirou e o que Ele tem feito na minha vida. Graças a Ele, pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Então, quando eu saio por aí a falar do Senhor ou contar algum testemunho, eu começo a olhar as pessoas e eu vejo ar sarcástico. Sabe aquele olhar, mas isso aí quer ser boa, mas antigamente aí eu deixo, sabe por quê? Porque quando alguém abre a boca para falar de mim, de você, e falar bem assim, ó, mas antes você tem que glorificar o nome do Senhor, sabe? Porque está dando testemunho. Antes você era, mas hoje quem tu és? Aleluia, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, quando alguém falar isso de você, não se sinta triste, não fique deprimido, não fica deprimida, porque essa pessoa está sendo usada até pela boca do inimigo. Lembra aquela história da mulher que ela vivia passando fome e que ela orava pedindo ao Senhor uma providência? E aí Satanás passou e ouviu. E aí foi testar a fé dela. Chamou um dos seus anjos caídos e mandou encher o carro de mercadoria e levou na casa dela. Ao bater, ela estava em oração. Ela levantou e veio abrir sua porta. E o homem foi colocando tudo dentro da casa dela. E ela só glorificando. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí o homem se sentiu inquieto. Porque ela não perguntou quem mandou. Então o homem falou assim para ela, a senhora não vai perguntar quem mandou? E ela falou assim, meu querido, quando Deus quer, até o diabo obedece. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Então estamos vivendo nessa época. Tem pessoas que ela se levanta pelo inimigo para poder nos abater, para poder nos oprimir, aleluia, mas não sabe que está trabalhando para o Senhor. Que você já pegou o ovo, você já pegou, separou a gema da clara, você já pegou, já bateu a clara, para ela render você não tem que bater? Então, quanto mais nós apanhamos, mais nós crescemos na presença do Senhor, porque a gente não vai bater boca, a gente não vai xingar, a gente vai fazer o quê? Jesus não morreu como ovelha muda? A gente vai, entra no nosso secreto, se ajoelha e apresenta a afronta para o Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque é Ele quem resolve. Então, meus irmãos, nós temos aqui o sacrifício de Jesus Cristo por nós. E hoje eu fico assim olhando, eu creio que não é só eu, mas a nação inteira, o mundo inteiro, as pessoas ficam abismadas com as coisas que vêm acontecendo. Eu peguei um vídeo um dia desse, no Instagram, um homem fez uma aposta com outro, dizendo que se o Flamengo ganhasse, o homem do outro time lá, o verde, o Palmeiras, podia matar ele.
E se o outro ganhasse, ele podia procurar outro para matar. Eles trocaram a vida em uma aposta. Gente, vocês podem, quem sou eu para julgar? Deus que tirou isso do meu coração. Você ir pro seu time, você torcer, mas deixa eu te falar uma coisa. Será que é certo um ser humano que a vida nem dele é? A vida dele durou um preço de sangue, teve um preço de sangue. Será que é certo essa pessoa trocar a vida por um time? Me diga uma coisa, quantas cestas básicas, quantos aluguéis, quanta água, quantas luzes, um daqueles jogadores já depositou em Pix na conta de alguém para poder pagar as suas contas? Agora eu fico olhando a idolatria. As pessoas falam de imagem, nem sempre a idolatria vem de imagem. E Jesus Cristo, ele foi muito condenado por isso. Porque ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Ele não veio para que as pessoas, aleluia, Deus, se sentisse grande. Ele veio para pegar os pequenos para confundir os grandes. Ele não veio para as pessoas sábias, inteligentes, cheirosas, que se acham lindos, lindas, gostosos e gostosas, não. Ele veio mesmo para aquelas pessoas pecadoras, para aquelas pessoas fracas, para aquelas pessoas pobres, para aquelas pessoas doentes. Aleluia, Deus, glória a Deus. E ele não gostava de idolatria e não gosta. Se você ler a Bíblia, você vai ver que tudo que ocupa o lugar do Senhor, Deus abomina. Se você tem um namorado, ou se você tem uma namorada, e você coloca no teu coração, dizendo que ele é o tudo da tua vida, ou ela é o tudo da tua vida, e Deus vai lá e tira. Para mostrar para você que o tudo da tua vida é ele. Ele é o suficiente. Aleluia, Deus, glórias a Deus. Então, quando eu fico olhando aqui o sofrimento do Senhor, ele passou por tantas coisas, por mim e por você. E eu fico olhando o mundo de hoje. Eu não vou mentir para vocês, eu não fico assim feliz, eu fico com o coração entristecido. Eu costumo pedir ao Senhor que me ensine a ter misericórdia. Só que eu e você temos que ter misericórdia das coisas e das pessoas devido às suas situações certas. Porque existem pessoas aonde o próprio Jesus falou para os seus discípulos: ide. E quando entrares naquela cidade, dê a paz do Senhor. Mas se a pessoa não receber a paz, se de lá você bate o seu precado e nem o pó daquele lugar você leva. Então, hoje em dia, quando a gente sai para falar do Senhor, para falar do Evangelho, para pregar a verdade, não a mentira para encher o ego, para falar mesmo daquilo que confronta. Evangelho bom é o que confronta, não é o que conforta. As pessoas não gostam, que as pessoas gostam de ouvir só da vitória. Deus vai me dar um trabalho, Deus vai me dar um marido, Deus vai me dar uma esposa, Deus vai me dar um carro, Deus vai abrir uma porta de emprego onde eu vou ganhar 5 mil reais, eu vou poder ter o que eu quero, eu vou poder comprar uma moto, eu vou poder comprar uma casa, eu vou poder comprar uma roupa, eu vou poder comprar um perfume. E Deus fica onde no meio disso tudo? A pergunta é: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Será que existem aqui na terra pessoas jovens? Eu falo jovens, eu quero falar hoje para os jovens. Você jovem, você tem dado crédito à palavra do Senhor? Você tem ouvido o que diz o Espírito Santo ao teu coração? Eu falo para o jovem tanto de dentro quanto de fora, porque eu já fui jovem. Só que na minha época, quando eu era jovem, a minha família, ninguém falava de Deus. Era uma família dividida entre o paganismo. Uns servia a macumba, outros servia a santos de imagem. Ninguém era evangélico, ninguém pregou para ninguém. Mas a minha avó, que ainda é viva, Dona Jardelina, essa até hoje, ela é católica. E na base do puxão de orelha, na base do beliscão, na base do bater, ela ainda, a mim e algumas outras primas e sobrinhas, ela ainda arrastava para lá. E aí, quando ela nos arrastava para onde ela ia, a gente não prestava atenção em nada, que a gente era criança, a gente queria era brincar. Mas ela, pelo menos a mim, ela me ensinou o que é orar e o que é rezar, o que era rezar um Pai Nosso. Hoje eu vejo o que é orar. Hoje eu vejo que é a oração que Jesus deixou como exemplo. Para que quando a gente orar,
A gente não venha a copiar, a gente não venha falar coisas longas, nem eloquentes, nem palavras bonitas, porque Deus, ele sonda o nosso coração e esquadrinha nossos pensamentos. Mas que a gente venha ver que o Pai é nosso. E se o Pai é nosso, ele não é de um só. Então, jovem, eu pergunto para você, você tem dado crédito à palavra do teu pai? Você tem dado crédito à palavra da tua mãe? Você tem ouvido o conselho dos teus professores? Você tem ouvido o conselho daquelas pessoas que te param na rua para conversar contigo? Ou você é daquele tipo que entra por um ouvido, sai por outro, e quando a pessoa vira as costas, você fala que nada, que coisa chata, esse povo acha que tudo é Deus, tudo tem que pregar, tudo é evangelho. Mas sabe por que que a gente acha que tudo é Deus? Por que que a gente prega sempre o evangelho? Porque a gente se preocupa com a alma sua. A gente se preocupa, aleluia, Deus, glória a Deus, com o teu amanhã. Para que você não ouça aquela palavra louco, para onde irá a tua alma esta noite? Já imaginou? Chega um fim de semana, meu querido, minha querida, estou falando, não sei, o Espírito Santo muda tudo. Você vai para aqueles bailezinhos, aonde aquelas músicas tão estranhas, tão vulgares, tão pornográficas, fala tudo o que acontece entre quatro paredes, você vai para esses bailezinhos, aí chega lá, tá cheio de jovenzinho, cheio de jovenzinha, aí já parte para o vamos ver, não é isso que vocês falam? Tem bebida, porque hoje o jovem bebe. Tem bebida, tem outras coisas que vêm além da bebida. E aí você não dá notícia, você sai na sexta, você aparece no domingo. Já se colocou no lugar da tua mãe? Já se colocou no lugar do teu pai? Porque a mãe, eu nem falo pai, a mãe sofre mais do que o pai. Imagine quantas mães têm de joelho, clamando a Deus para trazer o seu filho de volta para dentro da sua casa. Pedindo a Deus misericórdia em nome de Jesus, que onde estiver o seu filho, onde estiver seu neto, aonde estiver seu sobrinho, sua sobrinha, seu primo, sua prima, para que Deus tenha misericórdia e estende as mãos sobre eles. Que dá livramento não só a eles, mas também quem estiver com eles. Hoje em dia tem muito jovem morrendo, dando a vida para Satanás. Sabe por quê? Porque não quer ouvir conselhos, porque não gosta de ser repreendido, porque não gosta de ser doutrinado. A pior coisa do mundo, para Deus, ele não gosta. Porque o primeiro mandamento é: amarás o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e amarás teu pai e tua mãe, e obedeça. Porque o filho que obedece o pai e a mãe tem um futuro próspero nessa terra. Porque Deus protege e dá livramento de todo o mal, principalmente o mal disfarçado de bem. Quantas vezes a sua mãe fala: não tenha amizade com aquela pessoa, ela está te livrando de algo amanhã. Quantas das vezes a sua mãe fala: não namore com aquele menino, porque ela tem experiência de vida que você não tem. E muitas vezes você, por rebeldia, ainda sai à noite escondido ou mente: eu estou indo na casa da Kátia, não, eu vou dormir na casa do Francisco. E aí, quando acontece, de repente chega a notícia: mataram seu filho. Sabe por quê? Porque o pai da mentira é Satanás. E ele sopra dentro do ouvido, não é só do jovem, de qualquer pessoa. Ele não tem o poder de saber o que eu estou pensando em você. Mas ele sopra, porque ele fica ao nosso derredor. Ó, ele fica, ó, ao nosso derredor sondando as nossas fraquezas, o que é que a gente fala, para onde a gente olha, qual a direção que a gente está tomando. E aí ele sopra. Porque eu conheço pessoas que por um quase não matou a outra. Justamente porque soprou na mente dela algo que não estava acontecendo. E ela tomou posse daquela palavra ao contrário e já queria tirar a vida da outra e do outro. Por causa de mentira, por causa de fofoca, por causa de sopro. Então, jovens, olhe para o sofrimento do Senhor. Olhe para a cruz. Novamente eu faço esse apelo. Semana passada eu estive aqui e eu falei esse apelo. Eu falei quase as mesmas palavras. Sabe por que a gente repete sempre as mesmas palavras? Não é porque a gente é chato, é porque o Espírito Santo abre a nossa boca e fala: filha, filho, fala para eles que eu os amo. Fala para eles, leia a minha palavra. Fala para eles ouvir o conselho dos pais. Fala para eles aí tomar muito cuidado. Olha o que foi que a pastora falou. Eu fiquei aqui atrás ouvindo e eu peguei a minha parte sobre esta data de Natal, sobre presentes, sobre guloseimas, que é essa data, é a data da gulodice, onde o povo só pensa em comer, comer, comer.
É a data dos presentes, é a data dos convites. E é a data mais perigosa que tem, é essa data, a época de final de ano. Porque muitas pessoas oram, mas não vigiam. E muitas pessoas às vezes vigiam, mas não oram. E a palavra, o certo é, vigiai e orai. E vigiai e orai, aleluia a Deus, glórias a Deus. Por que a gente tem que vigiar e orar? Olha só, vou ler aqui em Marcos, depois vou terminar com oração, viu? Marcos 13, está escrito assim, versículo 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Aí você pode falar assim, mas essa mensagem já está muito velha. Não está velha não. Velha é teu pensamento. Porque quando se fala aqui que Jesus está voltando, não está dizendo que é amanhã não. Ele pode voltar para você hoje à noite. Ele pode voltar para mim, que eu falei aqui semana passada. Ele pode voltar a hora que ele quiser, na vida de qualquer pessoa, porque ele é o dono da vida. Ele é o dono da morte e ele sabe de todas as coisas. Aleluia a Deus, glórias a Deus. Então que venhamos a ficar vigiando. Jovem, vigia a tua vida, jovem. Não fique olhando o que o teu amiguinho tem, que muitas das vezes é assim que o pecado entra pelos olhos. Às vezes é uma vontade de ter aquilo que não possui. E ali vem aquele convite, vamos ali fazer assim assado, que você consegue. Vamos ali por esse caminho, que ali é bem mais fácil e você vai conseguir tudo que aquela pessoa tem. Devemos tomar muito cuidado com os desejos e com o nosso querer e com o nosso coração. Porque do coração procede todo o mal, mas a ordem do Senhor Jesus Cristo é guarda o que tu tem. E o que é que eu e você temos? O coração, para que a gente não venha a perder a nossa coroa. E qual é a nossa coroa? A nossa salvação. Por isso, jovem, você que não tem, que nunca fez uma aliança com o Senhor, eu convido você a ir a uma congregação mais próximo da tua casa. Ouvir a palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar contigo. Porque, meu querido, minha querida, neste mundo não tem mais nada de bom. Se você acha que a diversão de um fim de semana é boa, ela é passageira. Se você acha que uma fornicadinha ali com a menininha, que menininha linda, gostosinha, é passageiro. Se você acha que uma droguinha é bom, é passageiro. Porque, e tem um preço. O diabo ele dá, mas tem a hora dele chegar para te cobrar. E Deus não. Deus, o que ele podia cobrar de mim e de você já foi pago. Pago com a morte do seu amado Filho, Jesus Cristo, na cruz. Por mim e por você. Por isso, meu querido e minha querida jovem, eu sei que tem gente ouvindo. Eu sei que você está ouvindo sim. Você pode até não estar prestando atenção, mas a palavra do Senhor está entrando, ó. É uma semente. Aleluia, Deus, uma semente. Presta mais atenção aos sinais. Ouça mais os conselhos daqueles que te amam e não desobedeça. Porque muitas das vezes, o não de uma mãe ou de um pai é a salvação da tua vida. Porque o não de Deus na minha vida já me deu salvação. E muitas das vezes o meu sim levou o meu pé à cova. Mas mesmo assim ele teve compaixão e teve misericórdia e evitou. Aleluia. Eu convido vocês a fazer uma oração junto comigo pelos jovens e pela nação. Porque a nação está precisando de oração. Lá fora na Ásia, nossos irmãos já estão sendo perseguidos e mortos. Você já viu o que está acontecendo na cidade, no lugar chamado Colômbia, se eu não me engano. Passou um furacão lá destruindo tudo. Muita gente desabrigada. Muita gente sem entender o agir de Deus. Porque quando Deus quer, Ele tem um jeito dele chamar. Pode ser na dor, pode ser até no leito. Pode ser até na hora da morte. Mas Deus, Ele não desiste daquele que Ele quer. Deus, Ele não desiste daquele que Ele chamou. Ele não desiste de mim. Ele não desiste de você. Porque, aleluia a Deus, glória a Deus, novamente repetindo, o filho dele não morreu de graça. O filho dele morreu para que haja salvação no mundo, na minha família, na tua família, na minha vida, na tua vida. Então vamos orar pelos jovens e vamos fazer um clamor para que Deus venha ter misericórdia das nações e dos pecadores em nome de Jesus Cristo.
Soberano Deus, eterno Pai, Criador de todas as coisas. Senhor, nesse momento eu te apresento os jovens e te peço, meu Pai, tende misericórdia dos jovens, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Vai de encontro, meu Pai, a esse jovem desobediente, essa moça desobediente, meu Pai, essa família dividida, essa família que só sabe brigar, aleluia, Deus, glória a Deus, meu Pai. Glorifica teu nome, Senhor, levando a tua luz para esses lares, meu Pai. Tirando essas meninas das trevas e trazendo para a tua luz, para a tua presença, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Alcance os jovens, meu Pai, sejam eles cristão ou não cristão, meu Pai. Não permita, meu Pai, que Satanás, meu Pai, destrua as vidas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor tem todo o poder. O Senhor, meu Pai, é quem faz o milagre. O Senhor é o dono da vida. E nenhum desses jovens, meu Pai, nasceram para ser perdido nas drogas. Nenhum desses jovens, meu Pai, nasceram para ser perdido na prostituição. Nenhum desses jovens, meu Pai, aleluia, Deus, veio ao mundo para matar seus pais, para estrupar, para assaltar. Não, Senhor, porque não é isso que o Senhor quer. Na sua palavra o Senhor diz que não tem, meu Pai, prazer na morte do ímpio, meu Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, alcance essa vida. Tenha misericórdia, meu Pai, daqueles que estão se vendendo na prostituição. Tenha misericórdia daqueles que estão perdidos no alcoolismo. Tenha misericórdia, meu Pai, daqueles que estão nas bocas de fumo. Alcança, meu Pai, vai de encontro a essas vidas, meu Pai, em nome de Jesus, daqueles que vivem em bares, daqueles que não têm, meu Pai, onde dormir, que muitas das vezes larga a sua família para viver nas ruas, aleluia, daqueles que não têm o que comer, daqueles que não têm o que se vestir. Muitos deles, meu Pai, são afastados de teus caminhos, porque se fraquejou, meu Pai, o inimigo aproveitou dessa fraqueza. Tenha piedade, tenha misericórdia, resgata teu povo, meu Pai, traz teu povo para debaixo de tuas asas e o protege, meu Pai, no teu esconderijo, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Senhor, volta o teu olhar para as nações lá de fora. Protege, meu Pai, os missionários e as missionárias. Dá estratégia, meu Pai, a esse povo, porque esse povo está trabalhando para ti, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Que o teu braço que não está encolhido os alcance. Aleluia, Deus. Dê sabedoria para eles, meu Pai. Dê inteligência, meu Pai. Clareia a mente de cada um deles, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Repreende a fúria de Satanás. Meu Deus, a gente sabe que a tua palavra ela tem que se cumprir, porque nessa vida tudo passa menos a tua palavra, mas o Senhor falou, se o meu povo que se humilhar, me clamar a mim, nós estamos aqui clamando, meu Pai, por aqueles, meu Pai, que não têm uma aliança contigo, clamando por aqueles que não te conhecem, clamando, meu Pai, por aqueles que ainda não têm aproximação com o Senhor, para pedir as tuas misericórdias, aleluia, Deus, para pedir que o Senhor olhe com compaixão para cada pessoa, para cada jovem, para cada nação, para cada estado, para a Bahia, meu Pai, para o Brasil, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Senhor, acampa teus anjos nas entradas do Brasil, nos livra dos ataques demoníacos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Olhai para a nossa Bahia, meu Deus. Vai de encontro a essa nação, meu Pai, idólatra. Meu Deus, repreende, meu Pai, os desejos da carne. Vai matando, meu Pai, a idolatria dentro desses corações, meu Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Vai, meu Pai, repreendendo o espírito da sensualidade, o espírito de Jezabel, o espírito, meu Pai, de querer matar, a inveja, o ciúme, o orgulho. Vai quebrando a soberba, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu entrego o Brasil em tuas mãos. Eu te peço misericórdia pela nossa Bahia. Liberta-nos, Senhor, da idolatria. Liberta-nos, Senhor, do feitiço, em nome de Jesus Cristo. Liberta-nos, Senhor, das drogas e dos vícios, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Que o Senhor estenda a tua mão sobre o nosso Brasil. Protege a nossa pátria. Protege a nossa família. Protege nossos filhos, nossos netos, meu Pai, em nome de Jesus. Protege os casais e liberta os jovens da mão de Satanás. É o que eu te peço, meu Pai, e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória!